Há feridas que não se veem, mas que deixam marcas profundas. Marcas nas memórias, no corpo e até nas reações do dia a dia. E podemos até pensar que já passou, mas o corpo lembra-se. E é entre esse espaço, entre aquilo que aconteceu e aquilo que nós sentimos, que o trauma vive. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos olhar para o stress pós-traumático. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? No episódio de hoje vamos olhar para um tema muito profundo, por vezes silencioso, que é o stress pós-traumático. Ou seja, o eco de experiências que deixaram marcas profundamente reais no corpo e na mente. Há de facto feridas que não se veem, mas o facto de elas não se verem não significa que não existam e que não doam. E por vezes são justamente estas feridas, estas cicatrizes, que interferem na forma como nós vivemos, como confiamos, como nos relacionamos, como sentimos e como lidamos com o mundo à nossa volta. Quando nós passamos por uma experiência traumática, uma experiência emocionalmente muito intensa, ou vivenciamos na pele, ou testemunhamos essa vivência, é ativada uma resposta de stress agudo, que tem como objetivo, não é, acionar aqui o nosso sistema de alarme para nós podermos dar resposta a essa situação, não só se ela ainda estiver a acontecer, mas também como fazemos aqui uma série de aprendizagens para de futuro garantirmos a nossa sobrevivência. O que acontece é que nem sempre nós conseguimos, depois dessa resposta de stress agudo, conseguimos organizar internamente, psicológica, emocional e até fisicamente, uma série de aspectos relacionados com esse evento traumático, com essa memória traumática. E então aí, sim, muito resumido, não é, surge o stress pós-traumático. E o stress pós-traumático, a primeira coisa que gostaria de transmitir é que quem vive um stress pós-traumático não é uma pessoa fraca, portanto não é um sinal de fraqueza, de que não fez o suficiente para organizar internamente aquela memória traumática vivida. Esta resposta de stress pós-traumático, ou melhor, este quadro de stress pós-traumático, é uma consequência de algo que foi muito intenso, ou foi muito rápido, ou foi demasiado para o nosso sistema emocional conseguir processar naquele momento, ou também pode-se ter relacionado com outras experiências que nós já vivemos, ou outras memórias que não ficaram devidamente apaziguadas dentro de nós e, portanto, dificulta, não é, o processamento, a integração, o apaziguar de uma nova memória traumática. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que 3,9% da população mundial já experimentou stress pós-traumático em algum momento da vida. E o stress pós-traumático podemos considerar que é algo, assim como outras problemáticas da saúde mental, que cada um de nós poderá, ou já esteve, ou poderá estar sujeito em algum momento da vida. Portanto, não é um processo que resulta de uma escolha, não é? De características de determinadas pessoas que garantidamente nunca poderão experienciar stress pós-traumático. Portanto, existem aqui várias variáveis que indicam, então, que podem contribuir, melhor dizendo, para uma pessoa desenvolver stress pós-traumático. Mas então o que é que acontece exatamente no nosso cérebro quando nós vivenciamos um trauma? Quando nós passamos por um evento traumático, seja um acidente, uma perda súbita, uma situação de violência, de abuso, doença, uma catástrofe, ou até situações que de fora pareçam pequenas, mas que por dentro foram vividas como uma ameaça existencial,
o nosso cérebro aciona imediatamente o sistema límbico e particularmente a amígdala. A amígdala é como nossa central de alarme e quando detecta perigo desencadeia uma cascata de reações que vão fazer com que o nosso corpo entre num estado de alerta máximo para que possa então ativar o seu modo de sobrevivência, tendo uma resposta de luta, fuga ou congelamento. Esta resposta é adaptativa e o objetivo é garantir a nossa integridade física e psicológica. Qual é o problema? O problema surge mesmo quando depois da experiência traumática ter passado, o sistema nervoso não consegue desligar, aqui com aspas, este sistema de alarme, não consegue apaziguar o sistema de alarme. E o hipocampo, que é a estrutura cerebral responsável por contextualizar as memórias no tempo e no espaço, fica comprometido. E as memórias traumáticas ficam fragmentadas, ou seja, não ficam integradas na nossa estrutura, como se ficassem congeladas no tempo. É como se uma parte de nós tivesse ficado lá atrás, presa no momento do trauma, e o corpo continua a reagir como se o perigo ainda estivesse presente. Olhando aqui para a teoria polivagal do Stephen Porges, que explica que o trauma desloca o nosso sistema nervoso autónomo para estados defensivos prolongados, impedindo que o nosso sistema nervoso autónomo aceda àquilo que eles chamam de estado de segurança social, ou seja, aquele que nos permite sentirmos-nos conectados, calmos, capazes de nos relacionarmos, aquilo do equilíbrio. E é precisamente aí que o stress pós-traumático começa a manifestar-se de forma mais persistente. Então, reconhecer os sinais do stress pós-traumático é o primeiro passo para se poder recuperar. Nem sempre é fácil, porque muitas vezes se disfarça de ansiedade, de depressão, de irritabilidade ou até sintomas físicos que parecem desconectados. Uma das coisas que as pessoas partilham é: eu não estou a pensar naquilo que me aconteceu. Mas a verdade é que quando traz à sua mente aquilo que aconteceu, ela fica hiperativada, não é? Portanto, aquela memória traumática não está apaziguada. Portanto, nós não precisamos de estar constantemente a lembrarmos-nos da memória traumática. Ela pode de facto estar invisível e inacessível como um mecanismo de defesa que o nosso corpo encontra, mas os sintomas estão lá, as reações a gatilhos, a hipervigilância, já vamos ver aqui alguns dos sintomas. Portanto, há pessoas que vivem anos em constante tensão ou com alguns quadros psicopatológicos e nem sempre percebem que carregam um trauma que não ficou resolvido e que essa depressão é consequência de um stress pós-traumático. Então, quais são os principais sintomas ou sinais que nós podemos identificar num quadro de stress pós-traumático? Podem existir intrusões, ou seja, nas intrusões podemos ter memórias que invadem a mente, flashbacks que são vívidos, que são fragmentos daquela experiência tão nítidos, tão vívidos, que às vezes parecem reais, parece que está a acontecer de novo, pesadelos, correntes. Depois também podemos ter aqui o evitamento, portanto, evitar lugares, pessoas, conversas ou até determinados pensamentos ou situações que possam lembrar o trauma. Isto pode trazer um alívio imediato, mas tem uma consequência que é: quanto mais isso acontece, menos espaço o meu cérebro, a minha mente tem de poder apaziguar essa ferida emocional. Depois também podemos observar alterações nos pensamentos e no humor. Portanto, pode acontecer aqui a dificuldade em sentir emoções positivas ou emoções agradáveis, melhor dizendo, pensamentos distorcidos, um viés na forma como se vê a si próprio, como vê o mundo, às vezes aqui é uma perda de valor, de capacidade, de sentir que o mundo é perigoso, ou sentimentos de culpa. Às vezes existe um entorpecimento emocional em que nem há um sentir de emoções agradáveis, nem há um sentir de emoções desagradáveis e muitas vezes um sentimento de estar desconectado com a vida e com as pessoas. Temos também aqui a hiperativação, ou seja, a pessoa sente-se hipervigilante de uma forma permanente, como se algo de mal fosse acontecer a qualquer momento. Dificuldade em adormecer ou manter o sono, ou ter um sono reparador, estar em sobressalto, irritabilidade, dificuldade em concentrar-se e o sistema nervoso simpático está constantemente ativado. Há pessoas que vivem preocupadas com o déficit de atenção e às vezes há aqui casos que não é um déficit de atenção, mas tem na base aqui a experiência traumática.
Temos também sintomas físicos, que muitas vezes são associados a outras problemáticas, e podemos ter aqui tensão muscular permanente, problemas gastrointestinais, dores de cabeça, fadiga, alterações no sistema imunitário. Portanto, de facto, o trauma fica gravado na nossa mente e também no nosso corpo. E o corpo, de facto, fala, e quando há trauma, fala alto. Portanto, mesmo que a mente tente fazer um esforço para se esquecer, naquele exercício de evitamento que falava há pouco, o corpo vai dar essa resposta, não é? Perante um gatilho fica vigilante assim, aparentemente do nada, não é? O trauma não é apenas uma memória mental, é uma memória somática que está inscrita no nosso sistema nervoso, nos nossos músculos e nos nossos órgãos. Então, um dos primeiros passos para apaziguar estas feridas traumáticas é reconhecer o que aconteceu e validar, sem julgamento, o impacto que teve. Portanto, teve impacto. Há várias pessoas que se julgam a si próprias dizendo: já passou tanto tempo, já devia estar bem, já devia pôr isto de lado. Ou, pior ainda, no meu entender, outras pessoas passam por coisas piores. Isto não é nada. Não é nada racionalmente, mas emocionalmente a realidade é outra. O trauma não responde à lógica do tempo, nem à lógica da comparação. Ele responde à forma como foi vivido, como foi sentido e como foi guardado dentro de nós. E não integrado, não é? Neste caso. Portanto, o trauma, nós não conseguimos escolher de que forma é que uma memória traumática se vai organizar dentro de nós. O que nós conseguimos fazer é criar condições para que essa memória traumática se possa organizar dentro de nós da melhor forma possível. E um dos aspectos também importantes para este processo de apaziguamento destas nossas feridas é resgatar aqui a segurança e a estabilização. Ou seja, aquela experiência foi intensa e o corpo e a mente fizeram o melhor que sabiam, que foi sobreviver. Então agora é tempo de criar condições internas e externas para alcançar segurança. Então, aqui o processo de apaziguamento, de processamento, começa quando deixamos de minimizar a dor, quando reconhecemos que o sofrimento é válido e que não há vergonha em pedir ajuda. E a partir desse reconhecimento abre-se espaço para algo muito importante, a possibilidade de recuperar a responsabilidade, o poder sobre a nossa vida, de passarmos de vítima do trauma a um protagonista, um ator da própria recuperação. Então, como diz Peter Levine, o trauma não está no que aconteceu connosco, mas no que ficou preso dentro de nós, na ausência de uma testemunha empática. E aqui chegamos a uma das descobertas impressionantes, não é, da neurociência, que se prende com a neuroplasticidade. Portanto, durante muito tempo acreditou-se que um cérebro adulto era rígido e imutável. Hoje nós sabemos que o cérebro tem a capacidade de se reorganizar, de criar novas conexões e de mudar a sua estrutura física em resposta a experiências. Existem estudos de neuroimagem funcional que mostram que, após um tratamento de stress para stress pós-traumático, existem mudanças que são passíveis de ser medidas no cérebro. Por exemplo, a nossa amígdala torna-se menos hiperativa, o hipocampo recupera volume, porque ele perde volume perante uma experiência traumática, e o córtex pré-frontal volta a funcionar de uma forma mais integrada. Ou seja, o processo de apaziguamento não é só psicológico, não é só cognitivo, ele é neurobiológico também. Mas, para que a neuroplasticidade opere a nosso favor, é necessário criar experiências reparadoras. Experiências em que o sistema nervoso aprenda que é possível novamente estar seguro, que é possível relaxar e que é possível sentir que o mundo nem sempre é uma ameaça. Recuperar do stress pós-traumático não é um momento, é um processo. E há estratégias e abordagens terapêuticas cientificamente validadas que podem ajudar a reequilibrar o sistema nervoso e a reconstruir a sensação de segurança. Vou trazer aqui alguns exemplos de estratégias de autorregulação, estratégias de grounding para aplicar no dia a dia. Temos as técnicas de grounding, que são técnicas de ancoragem e permite que o corpo se possa ancorar em algum aspecto do ambiente em que se encontra. E é como trazer a nossa mente de volta
ao aqui e ao agora, estando nós num contexto seguro. Temos, por exemplo, o uso dos nossos sentidos, em que podemos observar objetos, cores à nossa volta, podemos identificar sons, podemos identificar aromas, podemos também tocar em diferentes texturas e podemos sentir o paladar de algo. Portanto, usar os nossos sentidos para nos conectarmos com o aqui e com o agora. Este exercício vai ativar aqui o nosso pré-frontal e vai diminuir também o nosso sistema de alarme. Depois há um outro recurso que é muito importante para nós resgatarmos a nossa segurança, que é a respiração. A respiração é uma ponte direta para o nosso sistema nervoso autónomo. Portanto, há vários exercícios de respiração. Eu costumo dizer que o mais importante é que a expiração seja mais prolongada que a inspiração. Podem usar uma contagem, por exemplo, enquanto inspiram, contam até 6, inspirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retém até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e depois expira contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e repete. Isto vai fazer com que o nosso nervo vago fique ativado e envie ao cérebro uma mensagem de ok, eu posso ficar tranquilo agora, eu posso estar seguro agora. E enquanto nós observamos a respiração. E portanto isto baixa os nossos níveis de cortisol e a nossa hipervigilância. O movimento também é muito importante. O movimento também nos ajuda a resgatar segurança para o nosso dia-a-dia. E nós podemos usar a dança como uma forma de resgatar essa segurança, uma caminhada consciente em que eu observo, sem julgar, os movimentos do meu corpo, o barulho que os meus pés fazem ao tocar no chão, a pressão que o meu pé exerce sobre o meu calçado enquanto eu caminho portanto, posso também observar não só o meu corpo, mas também olhar em volta. Temos também práticas como o yoga restaurativo, ou fazer simplesmente alguns alongamentos que permitem que nós consigamos então reativar esse equilíbrio e esse estado de segurança. Um outro aspecto muito importante também para resgatar essa segurança é nós estarmos com pessoas que são significativas para nós e que nos transmitem esse estado de calma, de equilíbrio e, portanto, que é seguro estar com elas. Uma das terapias que costumo utilizar para trabalhar com stress pós-traumático é o EMDR. EMDR quer dizer Eye Movement Desensitization and Reprocessing. E esta abordagem terapêutica utiliza os movimentos bilaterais, a estimulação bilateral, que pode ser visual, auditiva ou tátil, portanto o movimento de acompanhar o dedo do terapeuta da esquerda para a direita repetidamente, faz com que esse movimento repetido, enquanto a pessoa tem na sua mente de uma forma segura o conteúdo a trabalhar, faz com que esse mesmo conteúdo vá se desensibilizando ao longo da estimulação e o nosso cérebro é estimulado a fazer essa integração da memória. Portanto, é uma neuroterapia, se quisermos dizer assim, que permite que o nosso cérebro, portanto, não só cognitivamente, mas emocionalmente, fisicamente, e que o nosso cérebro possa então fazer a integração dessa experiência traumática, assim muito resumidamente. Existem de facto outras terapias também, como a terapia focada na compaixão, a terapia somática ou somatic experiencing, ou a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma, a narrativa, também focada aqui no trauma. Portanto, existem várias abordagens psicoterapêuticas que podem de facto ser uma mais-valia aqui na intervenção no stress pós-traumático. Queria destacar aqui, como já falei há bocadinho, a questão das relações. Portanto, as relações são, como diz o Bruce Perry, um agente ativo da mudança. E muitas vezes o trauma acontece em contexto de desconexão, de solidão, de ausência de suporte. E, portanto, o processo de apaziguamento, de cura, se quisermos chamar assim, acontece na reconexão. Então,
voltando a reforçar aquilo que disse há pouco, não é? Cultivar relações em que possa ser ouvido, compreendido, acolhido, sem julgamento, é por si só reparador. Portanto, é realmente uma mais-valia num processo de fortalecimento e de recuperação internos. A paz interior depois do trauma não é o esquecimento, é a capacidade de lembrar sem voltar a reviver, sem ficar ativado novamente. É conseguir olhar para o passado e sentir: isto aconteceu, foi mau, mas já não me perturba no presente. Eu segui em frente. Muitas pessoas acreditam que nunca mais serão diferentes depois de uma experiência traumática, de um trauma. E de facto, de certa forma, é verdade. Há uma dimensão mais profunda. É que nós podemos não ser os mesmos, mas podemos ser inteiros novamente. Não precisamos de ficar repartidos e fragmentados. Muitas vezes perturba as pessoas o facto daquela experiência por si só ter acontecido. É verdade, o processo de apaziguamento, de cura, não apaga aquilo que aconteceu, mas transforma a relação que nós temos com aquilo que nos aconteceu. Integra aquela experiência na narrativa da nossa vida, sem que ela seja o centro dessa nossa narrativa. E isto significa que se dá aqui o tal crescimento pós-traumático, que no fundo é nós fazermos aprendizagens, retirarmos mudanças positivas daquela experiência. Até essas mudanças podem ser maior compaixão por si próprio, pelos outros, relações mais autênticas, ter outras prioridades, um sentido maior de força pessoal e até espiritual ou existencial. Isto não quero com isto romantizar o sofrimento, porque o trauma tem sempre impacto e está sempre ligado a uma perda, a dor, a sofrimento. Mas o crescimento pós-traumático ensina-nos que, apesar do sofrimento, pode sair dali uma sabedoria profunda, uma relação mais profunda da nossa existência com a vida. E por fim, quero deixar um exercício simples para começar a fazer já hoje. Eu chamo esse exercício as raízes de segurança. Então permita-se encontrar um lugar onde possa estar sentado ou em pé, mas confortável, e que possa estar sem interrupções por alguns minutos. E respire fundo. Sinta os pés no chão. Realmente sinta o contacto, a temperatura. Agora imagine que das solas dos seus pés começam a crescer raízes. Raízes fortes, grossas, que se estendem para dentro da terra, profundamente. Essas raízes são firmes, estáveis e inquebráveis. A cada expiração, imagine que a tensão, o medo, a inquietação descem pelo seu corpo e são libertados através das raízes para dentro da terra, que as absorve e transforma. A cada inspiração, imagine que a terra lhe devolve calma, estabilidade, força, como se estivesse a receber nutrientes de segurança vindos do solo. E repita, faça isto durante 2 a 5 minutos. Observe sem julgar como o corpo responde. Pode até observar o seu ritmo cardíaco a abrandar, os músculos a relaxar e a mente a ficar mais calma. É um gesto simples, mas que lembra ao sistema nervoso que aqui e agora, neste momento, está seguro. O stress pós-traumático é então uma ferida, mas é também um convite. Um convite para conhecer a sua força mais profunda, redescobrir o seu corpo, reconstruir a confiança na vida e, acima de tudo, aprender a arte difícil e mais transformadora, que é a autocompaixão. Se reconhece em alguns dos sinais que falamos aqui hoje, saiba que não está sozinho, que milhares e milhares de pessoas carregam estas feridas invisíveis e que há caminhos possíveis, há ajuda disponível, há esperança fundamentada. E permita-se também deixar aqui o seu comentário,
Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.